Sim. Vamos iniciar, concordam? Já temos 18 participantes online. Entretanto, devem chegar mais colegas, para participar nesta conferência. Chamo Daniela Gonçalves, estou aqui como representante do Núcleo Académico Saúde e Ambiente, o qual sinto um orgulho enorme de estar aqui, de participar, de colaborar com a RACS. Represento também o Instituto Superior de Saúde, localizado em Amares, e a Unidade de Investigação, o SIGS. Juntamente com a Rosana Rito, vamos dar início a esta conferência que tanto nos orgulha em apresentar o professor Dr. Túlio Franco com esta conferência, que é a primeira deste programa, destas jornadas, as segundas da Luz à Saúde, Ciência e Saúde Coletiva e Plural. Antes de darmos início, professor Túlio, eu quero apresentar aqui umas breves palavras, enquadrar aqui o seu percurso académico e profissional de uma forma muito breve, que só com pontos-chave, porque é um percurso muito longo e é um grande privilégio. O professor Túlio é psicólogo, é professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Saúde Coletiva pela Unicamp, pós-doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Bolonha, em Itália, é diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, é orientador de mestrado e de doutorado no programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, também no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, é líder do grupo de pesquisa do Observatório de Redes de Cuidado, do Núcleo de Estudos em Cuidados Intermediários e Redes de Atenção à Saúde. É membro do Laboratório Itálio-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva, é ainda autor de diversos artigos científicos e de livros, autor e coautor de diversas publicações de investigação, e como temática-chave neste seu percurso académico enquadra-se a rede de atenção à saúde, os cuidados intermediários, a saúde mental, a saúde indígena, a micropolítica e a subjetividade. Professor Túlio, é um gosto enorme estar aqui, é um gosto enorme de apresentar este seu percurso académico e será também um gosto muito grande de ouvir esta conferência num tema tão pertinente, tão atual nos dias de hoje, que é a saúde coletiva e a saúde plural. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Bom dia a todas as pessoas, boa tarde para quem está em Portugal. Eu queria dizer que estou muito agradecido pelo convite, estar aqui com vocês nesse dia, para falar de um tema muito relevante para nós. Agradeço o convite, dou os parabéns a todos vocês e a RACS pelo evento que estão promovendo esses dias, e agradeço aqui, é um prazer rever Mafalda, que esteve conosco aqui na UF. É um prazer estar com a Rosane Brito, que é colega nossa aqui da Universidade Federal Fluminense. Eu vou, para iniciar, eu vou passar aqui eu vou postar alguns slides, vou ver se eu consigo, para iniciar a nossa conversa. Ok. Tudo bem? Tudo bem, professor? Ok, obrigado. Então, o nosso tema é um tema sobre a ciência e saúde coletiva e plural, né? Então, nós vamos tratar do tema da saúde coletiva, que é um campo de conhecimento que ele vai se organizando ao longo do século XX e que tem sido a principal referência acadêmica, teórica, conceitual para análise e intervenção sobre os temas gerais da saúde e da saúde pública, né? Então, nós vamos procurar didaticamente dividir em três fases, três momentos, o desenvolvimento do campo de conhecimento da saúde coletiva, entendido assim:
O primeiro denominado, a primeira fase, chamada, que é antecedente à saúde coletiva, mas que fornece os conceitos básicos e importantes para a constituição do campo, se deu na primeira metade do século XX, que foi marcado pelo chamado projeto preventivista. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, o que significa o projeto preventivista no campo da saúde no início da metade do século XX. A segunda etapa, que vai dos anos 1970 até próximo dos anos 1990, que é a chamada, denominada a fase de uma certa promoção, hegemonia do que se conheceu como medicina social, também vou desenvolver um pouco depois. E a terceira fase é final dos anos 70 até 94, quer dizer, 55 até 70, medicina social, e após esses anos, até 94, há uma ruptura com o campo de conhecimento preventivista e medicina social e abre-se um campo novo, que é o da saúde coletiva, que vai incorporar, inclusive, todas essas diretrizes, tanto da prevenção quanto o conhecimento do ponto de vista da sociedade para orientar as práticas e análise da saúde coletiva. Então, o preventivismo ele surge, inclusive, a partir das experiências dos Estados Unidos. Nos anos 1940, a medicina dos Estados Unidos se tornou extremamente especializada, causando uma fragmentação no sistema de saúde. A medicina, ela organizada, como nós entendemos, a partir de uma ideia de corpo, que o corpo é essa massa biológica que nós carregamos, o que foi considerado por Foucault, chamado por Foucault de corpo clínico, anátomo clínico, ela se organizou e se especializou para intervenção sobre esse corpo exclusivamente. Então, a medicina nasce como uma prática. Foucault vai dizer isso para nós como a clínica do olhar, quer dizer, a clínica que nasce no século XVII, olhando para o corpo, desvendando-se os órgãos, desvendando seu funcionamento, desvendando suas estruturas, e a medicina vai se especializar na intervenção nesse corpo. Essa intervenção, exclusivamente sobre o corpo e sem prevenir as doenças, sem interferir sobre o meio, vai resultar no que nós chamamos de uma medicina restrita, né? E isso no início dos anos, no início do século XX, se verificou que esse custo médico era um custo extremamente caro, porque é o exercício de uma medicina fragmentada, né? Essa medicina ganha uma grande hegemonia a partir do ano 1910, quando houve a publicação do chamado relatório Flexner nos Estados Unidos. E o relatório Flexner foi um relatório que fez uma avaliação do ensino médico americano e concluiu que o ensino deveria se voltar para outra especialização do corpo e para a pesquisa biológica exclusivamente. Essas diretrizes, dadas pelo relatório Flexner em 1910, elas se tornaram hegemônicas no ensino médico. Então, o que se observa é que aí já no final da primeira metade do século XX, os Estados Unidos, se observa que essa hegemonia e prática dessa medicina levou a uma medicina restrita, pouco resolutiva e muito cara. Então, surge a proposta de reforma, uma outra reforma do ensino médico, incorporando a ideia de prevenção, ou seja, a ideia era formar médicos que fossem também preventivistas. Muito bem. Então, toda a ideia de prevenção surge daí. Mas, em seguida a essas diretrizes, há uma crítica sobre a, a medicina preventivista, porque essa crítica, principalmente, nós vamos ver um pouco daqui mais tarde, essa crítica
ela se faz principalmente porque a ideia de formar médicos preventivistas é como se o médico, individualmente, sendo ele também alguém para promover a prevenção, fosse suficiente para resolver os problemas de saúde. Ou seja, qual é a crítica? Essa diretriz não incorpora todas as questões da sociedade, que são próprias da sociedade, as condições socioeconômicas de vida das pessoas, as condições ambientais que essas pessoas vivem, todas o que está relacionado ao meio, são chamados determinantes do processo saúde e doença, eles não são considerados, e essa é a principal crítica a essa fase preventivista que nasce nos Estados Unidos e chega depois à América Latina, né? Mas a ascensão da medicina social ela tem raízes mais profundas e anteriores, né? Ela nasce no século XIX, ali mais ou menos meados do século XIX, a medicina social começa a se firmar como proposta na Europa a partir justamente do reconhecimento de que o desenvolvimento da indústria, a revolução industrial que tem início no final do século XVIII, se desenvolve extraordinariamente no século XIX, a revolução industrial e o grande desenvolvimento industrial, ela coloca outras questões relacionadas ao campo da saúde e ao campo da proteção à vida das pessoas, que é justamente os efeitos dos novos trabalhos, das novas tecnologias, da nova condição social e econômica que o enorme contingente de trabalhadores que se formam começa a viver, as intervenções sobre o meio ambiente. Então, tudo isso, já no século XIX, começa a ser um problema para quem pensa saúde. E, sobretudo, pensa a saúde no sentido de preservá-la, preservar a saúde do grande continente de trabalhadores para que eles possam manter essa recente indústria funcionando é, conforme se deve, né? Então, a medicina social ela tem as suas raízes, seus antecedentes aí já no século XIX, e a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a representação da Organização Mundial de Saúde na América Latina, ela realiza, nesse período, aí já meados do século XX, né, ela vai realizar importantes encontros, praticamente o seminário no Chile e no México, para discutir os chamados determinantes sociais da saúde. Então, ela incorpora a medicina social como importante diretriz para analisar serviços de saúde e organizar fazer as pesquisas, os estudos e organizar a intervenção sobre o sistema de saúde. Então, a medicina social ela é incorporada. E o que acontece no caso brasileiro, né? E também alguns países da América Latina? As universidades vão organizar departamentos de medicina social, incorporando esse novo conhecimento. Departamentos de medicina preventiva e departamentos de medicina social nas escolas médicas vão ser organizados aí nesse período, né, meados do século XX, anos 1960 e 1970, como dispositivos, né, de incorporação desses novos conhecimentos que surgem a partir das ideias de prevenção, a partir das ideias dos determinantes sociais da saúde. Tudo isso são antecedentes que vão, de alguma forma, alimentando uma ideia de que a saúde ela tem que ser pensada a partir do meio social, econômico, das condições de ambiente, os estressores da vida moderna, todos esses elementos que configuram aí a existência de uma pessoa. Ou seja, então a saúde a saúde que é restrita apenas ao corpo biológico começa a ser pensado como algo extremamente restrito e todas essas outras questões devem ser consideradas. Então, a saúde coletiva ela vai surgir a partir desse enorme esforço de incorporação de novos conhecimentos no campo da saúde e incorporação
de todos os elementos aí que envolve a sociedade a partir para pensar as questões da saúde, né? Então, a construção da saúde coletiva vai se dar nessa fervura, nesse aquente, nesse ambiente acadêmico, intelectual, no campo da saúde, que traz a sociedade para dentro do tema, né, da saúde. Então, a estruturação da saúde coletiva, ela, ela rompe com os modelos ou preventivistas da medicina social, por considerar que eles incorporam no seu período um avanço importante, a ideia daquela clínica e a saúde restrita ao corpo biológico, mas ainda era insuficiente para pensar o campo da saúde no seu conjunto. Então, ela vai romper com esses modelos, vai estruturar um novo campo de conhecimento. Então, a saúde coletiva ela passa a ser um novo campo de conhecimento. Ela incorpora o tema dos determinantes sociais como importantes para desenvolvimento de análise, estudos, intervenção no serviço de saúde e as práticas, os processos de trabalho. Então, ela só vai ocupar dos determinantes sociais, a interferência deles no processo de saúde e doença, mas as práticas, ou seja, como que os serviços de saúde se comportam na resposta aos problemas de saúde, entendendo que os problemas de saúde não são apenas clínicos, mas são problemas também sociais nesse processo de produção de saúde e doença, né? Então, ela vai se configurar aí no final dos anos 70 para os anos 80 como um novo campo científico e de práticas. É um campo de saber e de práticas voltados à saúde. Como campo científico, produz conhecimento sobre a saúde e envolve diversas disciplinas. Então, a saúde coletiva ela já nasce multidisciplinar e interdisciplinar. É uma análise multidisciplinar, né, como vista sob diversos ângulos, e se ocupa também das práticas, se ocupa também dos processos de trabalho, das respostas que os sistemas de saúde vão dar às questões relacionadas à saúde, não é? Então, essa é a questão fundamental. E aí, nesse sentido, a saúde coletiva ela nasce, portanto, nesse período, a partir de três campos de conhecimentos. O primeiro, a epidemiologia, que eu vou agora já passar para esses slides, depois eu volto. O primeiro campo, grande campo de conhecimento que dá a formação à saúde coletiva é a epidemiologia, que investiga a saúde nas populações, incorporando nesse conhecimento a bioestatística e incorporando os determinantes sociais relacionados à saúde. Os determinantes sociais, as questões ambientais que começam a interferir no processo saúde e doença, incorporando a saúde do trabalhador, ou seja, a atividade laboral, ela também é produtora de doença em certas condições. Então, todo o meio ao qual a pessoa está inserida, a epidemiologia ela vai fazer esses estudos pensando nas populações, grandes grupos populacionais. O outro campo de conhecimento incorporado para formar o grande campo da saúde coletiva é o planejamento e gestão em saúde. E justamente aqui nós estamos tomando como objeto as práticas e os processos de trabalho em saúde, partindo do pressuposto que é o trabalho que vai produzir cuidado, é o trabalho que vai produzir a produção das pessoas. Então, planejamento e gestão é a outro campo de conhecimento absolutamente importante que compõe a saúde coletiva. E o terceiro campo de conhecimento, ciências sociais e ambientais. Vão compor, é o terceiro campo para compor esse grande campo de conhecimento, de saber que é a saúde coletiva. Concluindo aí justamente a partir das interferências no ambiente que as novas indústrias, as novas tecnologias, as novas formas de
de lidar com a natureza, distração da natureza, né? Toda atividade extrativista, isso tem uma interferência no clima, no ambiente, interfere sobre a saúde das populações. Então, esses três campos de conhecimento, aí no final dos anos 70 e início dos anos 80, dão formação à saúde coletiva. Evidentemente que eu já disse aqui, aos processos de saúde e doença, produção e distribuição da doença, processo de trabalho. Evidentemente que a saúde coletiva, ela parte desses três campos de conhecimento, então ela nasce como um campo de conhecimento interdisciplinar e multidisciplinar, mas ao longo do seu desenvolvimento, ela vai incorporar vários outros campos de conhecimentos para contribuir com as análises e estudos e intervenção sobre o campo da saúde. Então, por exemplo, a filosofia, a antropologia, a psicanálise, estudo de subjetividade, por exemplo, que é uma área que eu estudo, são incorporados no campo da saúde coletiva, agregados. Então, ela vai assumir um caráter também, além de interdisciplinar e multidisciplinar, vai assumir um caráter de transdisciplinar. A transdisciplinaridade, ela vai colocar a saúde coletiva como aquele campo de conhecimento que está aberto a incorporar novos saberes para enriquecer o seu arsenal conceitual e teórico para análise dos problemas de saúde e intervenção sobre esses problemas de saúde. Já completando aqui, em função do meu tempo, já vou concluindo, aplicação da saúde coletiva. A saúde coletiva ela tem uma aplicação extremamente vasta, grande, né? No Brasil, por exemplo, houve uma grande mobilização social para a reforma do sistema de saúde brasileiro, que passa a partir do final dos anos 80, início dos anos 1990, ser um sistema de saúde de direito universal, entendido como a saúde como direito fundamental. Então, tudo isso impacta fortemente a organização da rede de saúde, e a saúde coletiva vai orientar a criação e desenvolvimento desse novo sistema de saúde que surge no Brasil, e outros países já tinham isso como regra, já tinham adotado. Então, nós temos como efeito da participação da reforma sanitária no Brasil uma intensa participação da comunidade. Por exemplo, a saúde coletiva é um campo de conhecimento que vai sustentando toda essa mobilização, essa participação social. Eu vou. É, então, já disse, é uma contínua atualização do campo de conhecimento, né, da saúde coletiva, e a gente, então, é um campo que não se esgota nunca, é de aprendizado contínuo, de construção contínua e permanente, que vai respondendo às novas questões que se colocam. Então, hoje, por exemplo, tem uma grande discussão sobre o uso de tecnologias de inteligência na saúde, uma grande discussão sobre a inteligência artificial, uma grande discussão, por exemplo, sobre as interferências do campo de conhecimento das subjetividades, por exemplo. Então, tudo isso foi sendo incorporado ao campo de conhecimento da saúde coletiva, que mostra essa versatilidade, essa porosidade de incorporar novos saberes e se tornar um campo cada vez mais complexo para um tema que é absolutamente complexo, extraordinário, grande, que é o campo da saúde, não é? Então, já concluindo, é a última intervenção, a relevância da saúde coletiva ficou muito clara, por exemplo, no evento da pandemia de Covid-19, não é? Um, um evento da grandeza, da magnitude que nós vivemos, de grande ameaça à vida da população. A saúde coletiva
É do campo da saúde coletiva que veio o conhecimento científico, que possibilitou a identificação do vírus, o comportamento do vírus, a taxa de contágio, a taxa de letalidade, é, o percurso do vírus no planeta, a predizer os movimentos, predizer as mutações desse vírus, ameaça futura, tudo isso é o campo da saúde coletiva, a vigilância epidemiológica, a vigilância genômica, está no campo da saúde coletiva, todos esses aspectos. Assim como o planejamento e gestão de recursos, a necessidade de leitos, respiradores, a necessidade de hospitais de campanha, como foram organizados emergencialmente, e, sobretudo, as intervenções nos territórios, as medidas protetivas, está no campo da saúde coletiva, o planejamento e gestão de todos os recursos, por exemplo, da pandemia. Então, a pandemia foi um evento que mostrou de forma muito clara a enorme relevância do campo da saúde coletiva, da sua multidisciplinaridade, o quanto ele tem relevância, ele é importante. As questões de meio ambiente estiveram no centro dessa questão, porque, evidentemente, o manejo equivocado de recursos da natureza e o extrativismo predatório que levou ao surgimento de um vírus, e hoje se prevê que novos vírus podem surgir justamente por esses mesmos fatores e elementos. A saúde coletiva vai estar à frente, dando a resposta novamente, já pensa hoje, né, como nós podemos proteger a população em novos eventos como este. Então, de forma bastante resumida, eu coloco aqui nesse tempo as questões principais que levaram ao desenvolvimento do campo da saúde coletiva como ciência e práticas na saúde. Muito obrigado. Obrigada a nós, professor, pela sua experiência, por esta transmissão destas palavras e por ser tão cumpridor no tempo, portanto, os 20 minutos, com mais alguns minutos de tolerância. Esta é uma área certamente que nos toca a todos. A saúde coletiva é uma saúde global, da responsabilidade de todos, em que todos devemos estar envolvidos para uma saúde mais positiva, melhor para todos. Mas eu vou passar à minha colega Rosane, que também tem esta função de estar aqui a moderar, para dizer aqui algumas questões e passarmos também para os participantes no sentido de colocarem questões. Rosana, por favor. Sim, primeiramente, muito obrigada, professor Túlio, por estar aqui representando a nossa Universidade Federal Fluminense. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, né? Aproveitando, né, que esse uso das tecnologias, eu acho que teve um grande boom após a pandemia, durante a pandemia, né? Tivemos a oportunidade, tivemos muitas dificuldades, muitos desafios, mas principalmente tivemos eh, o uso da tecnologia muito disseminado, né? Mas a minha pergunta para o senhor é em relação assim, aproveitando que em novembro estaremos aqui no Brasil recebendo, né, representantes do mundo inteiro para a cúpula climática da ONU, como que a saúde coletiva está assim é, se desenvolvendo para trabalhar mais os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que foi também um grande tema abraçado o ano passado, quando recebemos a todos no Brasil, né? Então, como que podemos estar nos preparando para essas alterações climáticas tão importantes que vão acontecendo, essa verdadeira mudança que teremos pela frente? Rosane, é, o tema ambiental e climático, ele é o tema de maior relevância que nós lidamos hoje, porque nós estamos vendo que existe uma real ameaça à vida no planeta, né? E isso era pensado como algo que poderia vir no futuro. As pessoas, inclusive, não se sentiam ameaçadas ou não se sentiam percebendo os efeitos
da emergência climática, mas nós tivemos, no ano passado já, atingimos aquele ponto não desejado de 1,5 graus de elevação da temperatura do planeta em relação a 200 anos atrás, quando se começou, que é o parâmetro que nós temos, antes da Revolução Industrial. O Acordo de Paris de 2015 era justamente para impedir que chegasse a essa temperatura, nós já atingimos. E os efeitos vieram imediatamente, né, a partir dos eventos climáticos extremos. Então, a população já começou a sentir de forma muito dramática os seus efeitos, e nós podemos dizer que os 7 milhões de mortes da pandemia devemos também à questão ambiental, porque foi o manejo equivocado, extrativismo predatório que levou ao surgimento do vírus. Então, é algo extremamente grave que nós vivemos. E, evidentemente, que a saúde coletiva ela tem respondido e tem participado desse debate, e a primeira questão, e a mais importante, imaginando que nós tivemos essa mudança físico-química do planeta já bastante avançada, é tentar inverter essa lógica de aquecimento global, com todos os efeitos que tem, e inverter essa lógica do extrativismo predatório dos recursos naturais e também inverter a matriz energética, que hoje ela é de forma hegemônica com base em carbono, e ela tem que se dar por energia renovável, principalmente. Então, isso atinge fortemente a economia. Então, é necessário haver um grande pacto global para salvar o planeta e salvar a população que está nesse planeta, né? Aliás, salvar a população, como diz o liderança indígena que nós temos no Brasil, Ailton Krenak, o planeta vai se salvar, o planeta já teve já gelou, já aqueceu, e ele continua aí. O que não se salva é a espécie humana. Ela que pode desaparecer, o planeta vai continuar vivo, como ele diz. Mas, enfim, então a saúde coletiva tem feito esse debate, tem proposto esforços no sentido por exemplo, tem certas áreas que não é possível fazer extração de certos minerais, áreas sensíveis, que pode atingir de forma dramática o ambiente. A saúde coletiva tem feito essa discussão nessa direção. Mudar a matriz energética, reduzir os níveis de consumo de energia e impedir o extrativismo predatório. Do ponto de vista de respostas, a gente tem discutido o sistema de saúde na Amazônia, por exemplo, e feito propostas, inclusive, de reorganização do serviço, no sentido de melhorar a nossa resposta à saúde da população. Essa questão do ambiente, para nós, ela é uma questão que deve estar na rotina das orientações e discussões que nós temos na rede de saúde. Então, nós temos que fazer essa discussão, assim como se faz a discussão de controle de hipertensão, controle de diabetes, prevenção do câncer, nós temos que fazer discussão sobre como proteger o ambiente, para nós termos um clima saudável, da mesma forma, porque isso hoje é uma das prioridades para a proteção da vida, né? Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu, como nutricionista, digo que a nossa contribuição também prática é comida de verdade, desembalar menos, descascar mais. Então, fica esse recado. Temos perguntas? Não, ainda não, né, Daniela? Não, eu estou aqui a verificar que ainda não temos nenhuma questão ou comentário ou alguma Sim. sugestão para colocar ao professor Túlio, mas penso que ainda temos aqui a oportunidade, um minutinho, antes de fazermos aqui a sessão final de encerramento com a direção da RATS,
Portanto, sintam-se à vontade de colocar aqui alguma questão, não vamos perder esta oportunidade, esta visão que eu acho que é tão interessante e a mim toca-me bastante, que sou da área da microbiologia, da saúde pública e cada vez mais toca-nos que somos responsáveis, por controlar várias questões. Eu estou aqui a ver que alguém já colocou aqui uma mão levantada, desculpem a expressão, a Elizabeth. Eu acho que nós não conseguimos ouvir a Elizabeth, mas ela pode escrever a sua questão. Mas pode escrever a sua questão, mas eu ainda não estou aqui a ver na nossa partilha, no nosso chat, a respectiva questão. Rosana, consegues ver? Não, acho que ainda não conseguimos ver a questão, da nossa colega. Eu tenho dúvida se as pessoas estão tendo acesso. Ah, aqui, Elizabeth A agora. Elizabeth já colocou. Podes, Sim, força, sim. Rosana. Em que medida podemos contribuir para a equidade na saúde coletiva no espaço lusófono? É, discutindo rapidamente isso, né? A equidade é um dos princípios mais importantes dos sistemas de saúde universais, não é? O primeiro é a universalidade do acesso, do direito fundamental, a integralidade, que é o acesso a todos os serviços necessários para resolver um problema de saúde, seja desde os mais de maior custo, como as grandes cirurgias e tal, até visitas domiciliares para orientação, e a equidade se encontra entre esses princípios fundamentais, né? E a equidade significa conceder a cada um segundo a sua necessidade, né? Então tá ligada a essa ideia do direito fundamental da saúde. Eu acho que a equidade nós temos na realidade do nosso país, o Brasil, por exemplo, que é uma realidade bastante diversa, e você tem tanto áreas de difícil acesso, né? Nós tínhamos áreas até 2014 que nunca tinha visto médico, por exemplo. Em 2014, nós tivemos aqui um programa Mais Médicos, que recrutou, no período de pouco mais de um ano, 18 mil médicos que foram deslocados para essas áreas remotas, áreas indígenas, na Amazônia, vários outros lugares, mas também grandes cidades, com áreas periféricas. E isso significa uma diretriz que tem muito a ver com a equidade, ou seja, todas as pessoas devem ter acesso à assistência médica. Então, isso foi um esforço enorme do Estado brasileiro, adotando um programa como esse para acesso a todas as pessoas, acesso à assistência médica, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que a equidade ela se garante com uma política pública de acesso aos serviços e recursos do sistema de saúde que possa atender a todas as pessoas, né, conforme a sua necessidade. E aí esses serviços precisam ser disponibilizados, né? Tem a ver com isso também todo o sistema de formação, de educação permanente, que nós precisamos ter processos de educação contínua e permanente dos profissionais das redes de saúde, incorporação de novas tecnologias para favorecer a equidade. Eu digo, por exemplo, citar mais um exemplo. A inteligência artificial tem sido já aplicada em vários campos da, da saúde coletiva, da saúde pública, tanto no campo da clínica, como também no campo da gestão. E eu vou falar de um problema que nós temos e uma solução que a inteligência artificial tem contribuído. Nós temos uma fila grande de pessoas para acesso a atendimento especializado no Brasil.
Como o acesso é universal, há uma grande demanda para atendimento especializado e há uma fila em alguns lugares que faltam especialistas, há uma grande fila. Como a consulta muitas vezes ou o procedimento demora, as pessoas acabam vendo uma outra forma de resolver, de modo que nós temos uma grande. As pessoas acabam faltando aquela consulta de especialista que foi agendado, né? Então, esse alto grau de absenteísmo em consultas especializadas, por exemplo, nós estamos utilizando, em alguns municípios já usam inteligência artificial para reduzir esse absenteísmo, né? Já prevendo o grau de absenteísmo, realocando pessoas, reorganizando agendas. Então, a inteligência artificial, o seu bom uso, ela não é substitutiva do trabalho humano e das relações com as pessoas, mas ela pode atuar nessa, nós chamamos área meio, pode atuar nessas áreas administrativas, gerenciais, de gestão, para contribuir fortemente para o acesso das pessoas. Isso vai contribuir com a equidade, por exemplo. Todo dispositivo facilita acesso, ele contribui com a equidade, não é? Então, nós precisamos fortalecer as políticas públicas de saúde, que elas, nessa concepção generosa e solidária dos sistemas universais, vai necessariamente ser um dispositivo que produz melhor equidade, não é? Muito bem, estamos aqui já no nosso tempo, né? Mas queríamos agradecer muitíssimo. Muito obrigada pela sua presença. Acredito que foi muito proveitoso Brilhante. para todos. Exatamente, Rosana. Obrigada pelas tuas palavras. Eu também não estou aqui a ver mais nenhuma questão e já estamos mesmo em cima da hora de fechar aqui a sessão, mas o professor tocou aqui em algumas questões importantes e até já aqui com uma sugestão de uma próxima conferência, nomeadamente esta relação da saúde coletiva e a inteligência artificial, que são, no fundo, dois termos muito atuais e que se cruzam nos dias de hoje. Eu vou agradecer a colaboração e este trabalho em conjunto com a minha colega Rosana Rito. Foi um privilégio grande estar aqui contigo e conhecer-te. Agradecer muito estas palavras, esta experiência ao professor Túlio Franco, mas vou passar a minha palavra para fechar aqui esta sessão de encerramento à professora Mafalda Duarte, como membro da direção da RACS e nomeadamente como presidente do ISAV, do Instituto Superior de Saúde, e à professora doutora Paula Lopes, membro da coordenação da CCNA e, nomeadamente, como vice-presidente da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto. Muito obrigada e até um dia destes. Obrigada, Daniela. Obrigada. Paula, não sei, queres Posso começar eu? com força? Estamos Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É um gosto revê-los. Desculpem, mas em particular ao professor Túlio, que eu tive a oportunidade de conhecer na Fluminense. Portanto, muito obrigada também pela sua apresentação, a sua brilhante apresentação. Cumprimento todo o painel. Peço imensa desculpa a todos por ter entrado um pouco mais tarde, mas eu estou na Bósnia-Herzegovina em trabalho e, portanto, a ligação nem sempre é muito estável. Apesar de estarmos no continente europeu, a ligação aqui nem sempre é muito estável. Portanto, peço muita desculpa pelo meu atraso. É com muito gosto e é uma honra estar aqui enquanto vice-presidente da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto, mas principalmente enquanto colega e membro do CCNA, também está aqui a professora Rosane Rito, que é um gosto revê-lo. E como dizia, é uma honra estar nesta sessão de encerramento, estas segundas jornadas científicas da lusofonia, as nossas segundas jornadas da Lusosaúde. Eu vou deixar também um cumprimento pessoal e institucional à direção da RACS, aqui em particular à senhora professora Mafalda Duarte, que também é um gosto de rever, como de costume, gosto muito de ver a Mafalda, é um gosto de rever-te. Queria realçar que este evento, pelo menos são já os dados deste primeiro dia, é uma excelente oportunidade de partilha e é uma excelente oportunidade de estabelecermos sinergias entre todos nós e entre todos aqueles que falam a língua portuguesa. Portanto, eu acho que é uma oportunidade única a não desperdiçar,
Hoje referimos várias vezes a reunião da RACS que vai decorrer no Porto em novembro, na Faculdade de Medicina, a reunião internacional. Portanto, eu aproveito também para recordar esta reunião. A professora Mafalda Duarte eventualmente fará uma referência a esta reunião. Eu quero salientar o orgulho e a honra em estar neste evento da Luz à Saúde, este segundo Luz à Saúde, com comunicações na sala onde estive a moderar, com comunicações de excelente qualidade e que deixam, como dizia também a Daniela, deixam ideias para aquilo que podem ser outros trabalhos. É importante este estabelecer de sinergias e de troca de conhecimento na área académica e na investigação, na área mais científica. Muito obrigada a todos por estarem presentes. Amanhã cá estaremos, com certeza, e deixo também daqui os cumprimentos institucionais da senhora Presidente da minha escola, a todos, a professora Cristina Prudêncio. Portanto, mais uma vez, é um gosto. Há uma pessoa que eu quero referir muito em particular que estará na assistência, que é a coordenadora da Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos, a professora Elizabeth Brito, inexcedível, incansável e, enfim, em tudo aquilo que quiserem, porque ela é uma pessoa excepcional, está sempre disponível para nos ajudar e para nos orientar. Portanto, muito obrigada também de coração para a Elizabeth. Desculpem-me esta menção pessoal. Portanto, um abraço a todos, é um gosto rever-vos e amanhã cá estaremos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Retribuo, é sempre um gosto te rever e estas iniciativas permitem claramente este cruzamento. Depois gostaria, e não menos importante, agradecer ao professor Túlio. Eu também estive na Universidade Fluminense e com a colega Paula também. E depois de um contacto presencial, mantermos esta participação e esta colaboração faz todo sentido e por isso é que esta rede existe e, no fundo, a Luz à Saúde, eu disse de manhã na sessão de abertura, tem como objetivo também fomentar, obviamente, esta aproximação entre investigadores, instituições de ensino superior, centros de investigação, unidades de investigação e no espaço da lusofonia trabalharmos todos em conjunto para aquilo que o professor Túlio também mencionou claramente, nesta lógica de uma saúde coletiva, de uma medicina social e de uma medicina e uma saúde preventiva. Agradecer à professora Rosane, à professora Daniela, que também está cá, obviamente em representação também da sua colaboração na própria CCNA. Agradecer a todos e obviamente também à professora Elizabeth. Dizer-vos que durante a manhã de hoje arrancamos com a participação de pelo menos 5 salas que funcionaram em simultâneo, com a apresentação de trabalhos na área da saúde global, saúde e ambiente, nutrição, ciências farmacêuticas e biomédicas laboratoriais, na área da psicologia, terapia ocupacional e terapias não convencionais e na área da enfermagem. Portanto, nós hoje arrancamos e avançamos com esta primeira manhã com trabalhos oriundos de várias áreas das tecnologias, que agregam aqui vários saberes e que promovem aqui a discussão para futuro e alimentam também investigações futuras. Terminamos com a conferência do professor Túlio, obviamente aqui com o seu olhar de excelência em temas que são claramente visionários, e eu não tenho dúvidas que nós aprendemos uns com os outros e trazemos aquilo que são boas práticas também em determinados contextos para a implementação das mesmas noutros, e esse também é um dos objetivos desta Luz à Saúde. Portanto, acho que fechamos em chave de ouro a primeira manhã de trabalhos, agradecer a presença de todos, quem nos está ainda também a ouvir, já estamos no término, e desejar-vos então um bom descanso e amanhã cá nos encontramos às 9 novamente para darmos continuidade aos trabalhos. Muito obrigada e até amanhã então. Obrigadíssima. Até amanhã, muito obrigada a todos, foi um gosto. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Parabéns. Obrigada, E muitos muito parabéns gosto. por esta iniciativa. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada.